E para fazer um balanço das atividades desenvolvidas pelo governo no enfrentamento à pandemia, a gente está recebendo aqui no estúdio o secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Ares, está conosco aqui. Boa noite, secretário, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Cidade. Para falar exatamente de como a gente está enfrentando essa pandemia. A Alagoas, ao contrário de outros estados, conseguiu ter resultados positivos. A gente estava mostrando agora há pouco com o Neto a questão de quantas pessoas curadas em relação às pessoas confirmadas. Isso tem muito a ver de como enfrentamos a doença, né? Boa noite, secretário. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nos assistem. Isso tem muito a ver com a preparação, a qualificação da nossa equipe e, principalmente, com a identificação dos casos de maneira precoce. Então, o nosso objetivo desde o início foi ouvir a ciência, dialogar com os médicos e montar uma estratégia, um fluxo, um protocolo de atendimento. Então, nós criamos centrais de triagem, nós capacitamos os nossos profissionais nas UPAs, trabalhamos de maneira integrada com os municípios e esse é o reflexo. Para você ter uma ideia, há quase 4 dias, já hoje completa o 4º dia, Alagoas é o único estado do Nordeste que permanece em queda. Queda de mortes. Que é algo importante. Algo muito importante. A gente tem uma variação nos casos positivos, como você bem disse, e isso é decorrente da aglomeração, a população, não só a aglomeração, eu queria tocar nesse ponto, Edson, não só a aglomeração política. Eu tenho, em decorrência das carreatas, caminhadas, desse momento político que nós estamos vivendo. A população tem questionado essas liberações, entre aspas, mas eu tenho deixado claro que nós estabelecemos os protocolos sanitários e quem deve organizar e determinar o cumprimento é o Tribunal Regional Eleitoral. Mas a população tem que fazer a sua parte. Desde o início, o governo de Alagoas tem se dedicado nesse enfrentamento e a gente tem dito que o cidadão tem um papel preponderante, um papel de protagonismo. Então não adianta a gente exigir um trabalho do governo se a gente não está, como cidadão, individualmente fazendo a nossa parte. E é importante citar isso, né, secretário, porque a gente está vendo aí outros países já numa segunda onda, vamos dizer assim, e aqui no Brasil também a gente já vê alguns estados com um aumento muito grande no número de casos e número de ocupação de leitos. Por exemplo, agora Pernambuco, se eu não me engano, já está próximo de 80%. É um estado que teve uma situação muito delicada e totalmente diferente de Alagoas, né? Preocupa também essa questão de repente vir uma nova onda da Covid? Eu não acredito em segunda onda aqui em nosso estado. O que eu tenho observado é que pessoas que supostamente acreditavam ter imunidade, e essa imunidade ela não existe, não está comprovada. Até para quem já teve. Até para quem já teve, exatamente. Não está comprovada, e essas pessoas passaram a se descuidar, de acordo com o passar do tempo, e agora estão se contaminando. Então, esses números vão continuar variando. Eu vou repetir aqui, Edson, uma frase minha lá de março ainda, fevereiro, quando a gente discutia a chegada do coronavírus. A gente está tratando de uma gripe. E essa gripe, ela vai contaminar, é um vírus, ele vai contaminar pessoas que ainda não tiveram a imunidade comprovada ou consolidada. Então a gente vai continuar tendo casos de Covid-19 até que nós tenhamos uma vacina ou um medicamento com eficácia comprovada. A gente precisa saber lidar com o vírus. O governo de Alagoas, a Secretaria de Saúde, está pronta para isso. A gente tem uma condição e uma estrutura organizacional para o enfrentamento. É por isso que a gente tem dado essa resposta tão positiva. E aí eu queria tocar nesse assunto, porque diferente de outros estados, Alagoas investiu numa rede própria de atendimento, não ficou dependendo tanto, por exemplo, das redes particulares e trouxe hospitais que não estavam prontos, como, por exemplo, o Metropolitano, né? O Hospital da Mulher mudou de perfil para atender Covid. O Hospital de Porto Calvo. O Hospital de Porto Calvo, Litoral Norte, né? Quer dizer, esse incremento no número de leitos, a gente está com mais de 1.300 leitos, né? Começamos com o quê? Com 200? Nós começamos com 108 leitos. 108 leitos, já chegamos a 1.300. Isso é algo positivo a ser ressaltado, que mesmo que a gente tenha, por exemplo, que a gente não quer que tenha, né? Mas que a gente tenha um número de casos maiores, a gente tem leito para atender hoje, né? Isso, hoje nós temos estrutura hospitalar. Alagoas ficou 40 anos sem entregar um único hospital. Nós entregamos já o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano e 2 no interior de grande porte. O Hospital de Porto Calvo e o de União dos Palmares. Eu dizia agora há pouco que o Hospital de União, na última semana, Edson, atendeu quase 1.000 pessoas. São pacientes que viriam consequentemente para o HGE e que puderam ser atendidos de maneira qualificada, humanizada na sua região. Então são ganhos que a gente tem proporcionado na saúde para que a gente possa atender o cidadão de maneira mais rápida e próximo da sua residência. E ficou claro isso na pandemia, secretário, que quando você tem um atendimento, né, que você tem a identificação, por exemplo, através da central de triagem, de forma rápida, e um atendimento necessário, a recuperação é muito maior. Os números de Alagoas mostram que, quer dizer, de 91 mil pessoas contaminadas, 88 mil se curaram.
é uma recuperação importante, até mesmo para quem foi interno, né? Sem dúvida. E assim, os próprios profissionais de saúde estavam lidando com algo novo. Esse vírus não tinha tratamento, não tem ainda um tratamento com uma eficácia comprovada. Então, até que os profissionais de saúde se qualificassem, a gente teve aqui em Alagoas mais de 2.000 óbitos já. E hoje a gente tem uma condição de tratar melhor os nossos pacientes, porque não só é ter a rede hospitalar, é ter a rede hospitalar abastecida e ter o profissional qualificado. Então eu queria até de público parabenizar mais uma vez os profissionais de saúde de Alagoas que deram essa bela resposta nesse enfrentamento e que têm orgulhado a gente perante todo o Brasil. Secretário, para a gente ressaltar isso para quem está nos acompanhando, né? O senhor já tocou nesse ponto. Por mais que o governo faça, inaugure leitos, a gente, semana passada, destacou bastante, por exemplo, que a gente tinha uma queda no número de ocupação, estava 18%, 16%, subiu para 22%, hoje o Neto falou que está 20%. Mesmo a gente tendo espaço, né, é importante ressaltar que as pessoas precisam continuar tendo cuidado, porque se todo mundo ficar doente, mesmo a gente tendo hoje mais de 1.300 leitos, vai faltar leito, né? Não, sem dúvida. A gente tem mais de 90.000 pessoas aqui em Alagoas já confirmadas, 88.000 já recuperadas, mas a gente precisa continuar atento. E a nossa equipe está atenta, acompanhando esses números. Eu queria aproveitar aqui a tua audiência, Edson, para dizer que não há nenhum tipo de organização do poder público para novos fechamentos. Não tem esse entendimento, não há essa necessidade. Agora, para isso, a gente precisa contar com a colaboração das pessoas. Nós somos um dos primeiros estados do Brasil a realizarmos o fechamento e exigirmos o distanciamento Naquela social. Época, a gente diz, Alagoas tem poucos casos, por que vai fechar tudo? E aí a gente vê o resultado depois desses meses. É porque a gente entende, na verdade, a ansiedade da população, mas nós fizemos tudo de maneira planejada e ouvindo os técnicos, ouvindo a ciência. Então, cada abertura, nós sabíamos até onde ela poderia chegar e o dano que ela poderia vir a causar. Então, nós fizemos com muita serenidade, com muita organização e hoje a gente tem a plena convicção de que Alagoas está, sim, preparada para esse enfrentamento, mas a população precisa continuar fazendo a sua parte. Então, até que tenhamos um medicamento ou uma vacina com eficácia comprovada, as pessoas devem usar as máscaras, devem evitar aglomerações desnecessárias, continuar higienizando as mãos, para que a gente possa conviver com essa nova realidade até que tenhamos um tratamento com eficácia. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Só a última pergunta, já tem que encerrar. Tem previsão depois das eleições ter alguma novidade em relação a liberações, por exemplo, teatros, cinemas, enfim, algumas novidades no decreto? Podemos ter depois das eleições? Isso, a ideia é que em dezembro a gente comece a organizar essa liberação da área cultural, certo, que ainda está suspensa, e a gente vai também anunciar o cronograma de retomada das aulas. Das escolas para o primeiro semestre de 2021. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Para os protocolos, eu não vou cumprimentá-lo pessoalmente, mas recebo o nosso abraço e agradecimento aqui por ter participado do Cidade. Agradeço. Obrigado.